Olá pessoal, eu sou o Vinícius Mesquita e estou aqui com o meu amigo Rodrigo Barradas. Oi, gente. Em mais uma edição do programa Vamos de Vinho ou Vamos de Vinho para deixar o Rodrigo feliz. Já falo qual é o tema. Então, Rodrigo, não falei qual é o tema ainda, mas o tema deste programa vai tratar de um dos meus vinhos preferidos, dançou Rodrigo, espero que você gosta, imagino. O famoso vinho verde, ou vinho da região de Vinho Verde. Que fique bem claro, porque, pergunto a você, o vinho verde é verde, Rodrigo? Não, o vinho verde não é verde. Se a gente tiver oportunidade, eu vou falar o que eu penso do nome dessa denominação. Mas não, ele só é um vinho de... Vai, pode falar. E o vinho verde é feito com uvas que não foram amadurecidas? Ah, agora eu te peguei. De certa forma, Exato. sim. O vinho verde, ele é, na verdade, é um vinho que vem de uma região específica de Portugal, que é aquela região um pouquinho ao norte do Porto ali, chama do Minho, que é um pouquinho aquela região quando a gente pensa numa coisa caricata de Portugal, é um pouco a região do Minho, assim, né? E que é uma região muito chuvosa, assim, as uvas tiveram que se desenvolver ali, castas e tal, que elas dão vinhos bons sem ter chegado naquele ponto de maturação completa, assim, é isso aí. Porque chove na hora de colher, cara, então tem que colher essas uvas. Não tem jeito, é uma região muito úmida, noroeste de Portugal, ali no norte, lá em cima, uma região folclórica, como diz o nosso amigo Rodrigo. Em muitos casos, ou quase na totalidade dos casos, por ser uma região muito úmida, as uvas são colhidas, se você pensar bem, né, teoricamente, de maneira muito precoce. Ou seja, né, as uvas vão ser fermentadas e boa parte da fermentação da uva ainda ocorre na garrafa. Às vezes, né? E por causa dessa fermentação, você tem aquela sensação, que o vinho verde é um pouco gaseificado, essa gaseificação natural, né, do vinho verde. Normalmente uma gaseificação bem leve, embora existam espumantes mesmo, mas normalmente a gente fala de um vinho verde, a gente não está falando do espumante, é bem leve, assim, né? É o picante, né? Levemente picante, né? Aquele picante. E exatamente por causa dessa fermentação, né? Talvez, por isso, quando a gente colhe a uva dessa maneira, de maneira precoce, tem outra questão como o vinho verde é tratado. Né? O vinho verde é, para muitos médicos, um vinho mais saudável. Por que ele é chamado, às vezes, de vinho mais saudável? Porque o teor alcoólico dele é menor para um vinho. Né? Costuma ser mais baixo. Ele bate ali, se ele bate nos 12 e pouco, 11, bateu no 12 já é bastante. Isso tende a mudar, né? Com o aquecimento global. Exatamente. Então, isso tende a mudar. Mas é isso, em tese é um vinho que também é leve de álcool por mais de uma razão, né? Primeiro, porque a uva não concentrou tanto açúcar. Ou seja, tem menos açúcar para ser transformado em álcool. E porque às vezes a fermentação é interrompida eu acho que teve e faz essa segunda fermentação na garrafa que deixa um açúcarzinho residual, não transforma em e essa álcool, fermentação interrompida, às vezes até proposital, exatamente para manter a tradição e ter essa gaseificação natural. E ela pode ser adicionada, também é proposital às vezes a gaseificação, né? Às vezes ela é adicionada, né? Mas a grande graça é essa que ocorre naturalmente no vinho verde. Nós trouxemos um vinho aqui, já vou colocar no nosso, porque a gente está falando, e uma das uvas símbolo, né? Eu não vou falar ainda qual é o vinho, se bem que a galera já deve estar vendo aqui a garrafa, que é sempre assim, né? A gente molha tudo, é um verdadeiro inferno, sai pingando garrafa para todo lado. Pelo menos eu não fiz o vexame de abrir a garrafa aqui na frente de todo mundo. Já deixamos aberta, porque o abridor que temos aqui, por minha culpa, tá? O abridor está todo esculhambado. Tava difícil de abrir. Olha só a corzinha. Como você pode ver, não é exatamente verde.
Será que alguém chama? Não, ninguém Mas vai ele chamar tem isso aquele, de né, verde. aquele reflexozinho que quando eu aprendi em escolinha de vinho e tal, é verdeal, né? Que é aquela cor do vinho que já não é aquele amarelo intenso, assim, né? Tem até um leve reflexo esverdeado mesmo. O vinho verde também tem por tradição ser muito ácido, né? Acidez bem alta, o que me agrada muito. Não sei se agrada a todos. Ele tem essa feliz coincidência, eu acho, que acontece de os vinhos da costa atlântica da Europa, né? Em geral, serem muito... serem assim, terem dificuldade de maturação, os vinhos brancos que acabam sendo muito leves, muito ácidos, com uma intensidade aromática não tão alta. E por que isso é uma feliz coincidência, eu acho? Porque é perfeito para frutos do mar, assim. Ele para mim É o vinho perfeito para frutos do mar. assim como o muscadet no Loire e tal, Não, e às vezes você vê em restaurante, naquele calor, assim, é um dos poucos vinhos que você também pode tomar sem ter que comer nada. Você vê que ele combina perfeitamente com vários pratos, principalmente restaurante português, nesse calor, você fala, meu Deus, essa acidez é perfeita para frutos do mar. É uma coisa fantástica. Eu acho muito refrescante. É um dos meus vinhos preferidos. E a gente fala, né, porque tem gente que... A gente falou já em outros programas que tem alguns vinhos que a gente comenta por aqui, algumas uvas, algumas caças, algumas regiões. Tem gente que torce o nariz. Eu acho que tem muita gente que torce um pouco o nariz para o vinho verde. Não é todo mundo que é fã do vinho verde, né? Eu acho que tem algumas explicações para isso. Eu sempre falo dessa questão, dessa colheita precoce, e que a gente fala, né, que pelo bem ou pelo mal, isso traz essa característica que nós louvamos no vinho verde. Mas tem gente que talvez... acho que falta um pouco de intensidade, assim, aquela pessoa que está acostumada a tomar o Chardonnay, aquele Chardonnay argentino, assim, ou australiano, que vai ter californiano com um monte de madeira, parece uma salada de bomba fruta, aromática intensa dentro da sua goela. Acho que sim, acho que a pessoa sente falta de alguma coisa nesse caso. Mas eu tenho outra, mais hipóteses. Diga a sua hipótese. A primeira eu acho que é o esnobismo associado ao pessoal do vinho, assim. Porque o vinho verde é um vinho que sempre foi popular, sem frescura, que tu acha em supermercado. Que tinha uma produção maciça, era tratado em Portugal como, de uma maneira geral, e ainda, em muitos casos, ainda é assim, um vinho baratão, que a pessoa paga pouquinho e, daqui a pouco chegaremos no quadro, você paga barato aqui também no Brasil. É o que você falou, mudou um pouco, porque assim como... existe o lado da sofisticação, e quem gosta muito. Então tem vinhos verdes e vinhos verdes. Então tem vinhos verdes que vão ser muito mais caros. Mas ele está associado a essa imagem de ser um vinho mais ou menos como o lambrusco, principalmente aqui em São Paulo, assim, sabe? Que também existem muitos tons de lambrusco, assim como tem de vinho verde. Mas eu acho que esse negócio de ser um vinho barato, de consumo despretensioso e tal, também afasta aquele pessoal do vinho que, né, aquele pessoal que olha a rótula assim, sabe? Vinho da região dos vinhos verdes. E região dos vinhos verdes, esse aqui é a mamãe, eu digo, das uvas da região de vinhos verdes, que é Alvarinho. E esse aqui é 100% Alvarinho. Que é uma uva que tem uma ótima acidez, né? Muito aromático, muito, né? Sempre fresco. A gente pode sentir, eu não gosto muito de... As pessoas adoram descrever as frutas que sentem, né? Fruta aqui eu ficaria no cítrico mesmo. No citricão assim, mesmo, básico. Mas vamos falar mais desse vinho quando a gente tiver quando a gente gente chegar... mais interessante que a gente. Então, e nós vamos então, por isso, chamar o quadro. Chama a produção... Então aqui no Chame a Produção, estou com a Raquel. A Raquel vai experimentar o nosso vinho. A gente já falou que é feito com a uva Alvarinho. E aqui lá vem a lambança toda, que é graça. Alvarinho, é 100% Alvarinho. O teor alcoólico dele é 12,5%. Como a gente falou, né? O teor alcoólico do vinho verde, a gente sempre brinca, é mais saudável, tem menos álcool. Gente, eu tenho que colocar mais um... Não, pra mim tá bom. Não, pra mim, tá. Sou eu tô com pouco aqui no... Bebi muito aqui na introdução. Vamos lá, Raquel, dá... Só beber? Só beber.
Vocês Dá não uma- ensinam como que faz pra ver? Assim, a gente empina o copo, abre a E boca e aí... Não, o pode dar líquido- aquela- Cheiradinha, né? Aroma, sentir os aromas, como gostam os clássicos. E aí você dá o gole e diz pra mim o que você achou Muito do vinho. Gostou? Gostei. O que você sente? Primeiro que não sei se você é uma fã de vinho, né? A gente, no quadro Chama a Produção, a gente nem sabe se a pessoa é fã de vinho que entra. Não, eu gosto de vinho, mas gostei bastante. O que você É sente? muito leve. Muito leve. Muito leve. Muito leve. Doce. Eu acho doce. Você sentiu doce? Acho que tem. Pode ter um toque, né? É Tem, comum ter é comum. um pouquinho de... Eu não sinto, mas... É, eu No sinto final, pouco. eu sinto doce. Mas eu acho que acho que as pessoas com vinho verde, dependendo do vinho verde, eu acho que tem um pouco de doçura, mas é muito ali distante, porque a acidez é muito grande. Então, quando você fala que vai ter doçura, você acha estranho, mas é compreensível na minha visão. Mas no final fica meio adocicado, não fica? Não, pra mim ficou. Viu? Já me humilhou aqui como Se degustador. ficou. Você sente algo mais? Alguma fruta, flores? Eu sinto aqui, como diz a cartilha do vinho, da cartilha do vinho, eu sinto um pouco da maçã. Muito distante. Eu acho que tem a grande acidez, é muito refrescante. As pessoas falam em pêssego, mas eu não vou tão longe. Eu não... Eu, pra mim, vou no limãozinho. E velho as mesmo, frutas que cítricas, limão, que é o grande- Sim, Gostou ou não gostou? gostei bastante. Você gosta mais de vinho branco ou vinho tinto? Branco. Então já tá E no caminho. você? Esse tá bem vinho nesse nível. Dá uma 3. nota pra ele, então, Raquel. Dá uma nota de 0 a 10. 9. Nós estamos bem de escolha, hein? Então, bem. Se foi Ótimo. 9, tá ótimo. Foi ótimo. Legal. Aprovado. Muito obrigado, Raquel. Obrigado. De nada, só isso? Só isso. Leva teu Então tá copo. bom. Ah, valeu. Leva, pra não desperdiça. Muito obrigada. E aí, Barradas, concorda com a Raquel, não? Achei super bom. Eu não esse posso te vinho. chamar de Barradas, ele fica muito bravo, gente. Não, Não eu consigo. entendo. Ele quer que eu chame de Rodrigo, eu chamo de Não, pode Barradas. chamar, Depois ele vai me Rodrigo, xingar depois do Barradas, programa. Roberto, Rodrigo. Rogério, né? Qualquer coisa. Você falou, né, que deu uma esquentada e a maçã verde ficou... Um pouco mais pronunciada, preeminente deu ali, pra né? sentir um pouco mais de fruta de caroço, assim, e tal, do que É. só o cítrico. E um floral também, né? Uma flor branca, uma coisa assim. Flor, acho que dá pra sentir. O E tal do- aquela coisa meio de grama também, assim, né? De vegetal, assim, é uma coisa que eu curto, assim. Destaca a ótima acidez, né? O picante aqui não é tão grande, né? A gaseificação aqui Não, não tem foi... nada, né? Acho que fermentou Eu tudo acho que aqui. muito pouquinho. É. Acho que tem um pouquinho de nada. Logo de Sim. cara, quando a gente abriu, tinha, mas já se foi. Ô, Rodrigo, mostra a garrafa aqui, que eu acho que é mais fácil você com aquela câmera. É o Quinta da Calçada, gente. É o vinho que a gente trouxe, 100% alvarinho. Mostra lá, Rodrigaço. Quinta da Calçada, 100%, 12,5 de álcool. Eu vou falar dos valores. A gente já descreveu um pouco o vinho aqui. Não é um vinho muito barato, viu? Não é um vinho muito barato. Os valores ficam entre 160, talvez consiga abaixo, difícil, até 180, naquele distribuidor mais careiro. Mas eu acho que ele oscila mais ou menos nesse valor. Você não gosta de dar nota, né? Como fala. Não, eu não dou nota pra mim. Eu fico sempre tentado, porque Vai, a gente manda não lá. é convite, a Raquel deu 9. Eu vou dar 8,5, um pouco abaixo. Eu acho que tem vinhos verdes. Eu gosto muito, por isso que eu trouxe. Eu acho que ainda tem outros vinhos verdes que eu gosto bastante. Mas este é muito bom mesmo. Muito bem. Vamos aproveitar que a gente falou já A gente- algumas vezes que esse vinho é um alvarinho. E falar E das vamos outras. falar Não, e da alvarinho também, né? não, Quais são as uvas As uvas. do Alvarinho, vinho? Loureiro. Alvarinho. Não, mas vamos Não, só quero uma por uma? começar. Uma por uma. Uma por uma. É, Então vamos, Alvarinho. Alvarinho. Eu acho que é a uva mais famosa da região. Como falamos, né? a mais queridinha. Até porque ela também tem a contrapartida espanhola, que é a Albarinho, que também é muito famosa ali na região da Galícia, que é grudada no Minho, né? Grudada na região do vinho verde. E eles mudam, né? Alvarinho, Albarinho, haja, né? Ah. Protecionismo linguístico. Mas também é que é difícil. Eu acho que isso Fique claro que é a mesma uva, viu, gente? mas é difícil para um estrangeiro, por exemplo, lidar Claro, com, sei, tô brincando.
com a maneira Fonética. portuguesa de escrever. Com o espanhol, aquele tio no N, eles já estão acostumados. Agora, o NH da o nossa NH língua... arrebenta qualquer um. Alvarinho, sabe? É difícil, é mais Vamos complicado. deixar até pro inglês, pro americano, vamos falar de Alvarinho. E esse... Eu acho que o Alvarinho, as características já foram citadas pela gente, né? Acho que esse vinho que a gente trouxe aqui é um clássico Alvarinho, né? E muita acidez, né? Muita acidez, essa coisa Fruta muito branca, vegetal, um pouco floral. essa mistura do cítrico com a fruta branca. Vai, branca que eles gostam, branca, a maçã é branca verde, com boa vontade, assim. É a massa verde, aquele pêssego que não está muito maduro. O pêssego é difícil, eu acho que é difícil você lembrar de pêssego bebendo. Eu, pelo menos particularmente, nunca me encontro com um pêssego. É aquele pêssego que você vai morder achando que tá macio e tá duro, assim. Cadê o pêssego aqui? Até no próprio, aquele pêssego que você morde e não sente nem o pêssego. Isso. Exatamente, é isso. A gente tem... o que é legal de falar de Alvarinho também é que é uma uva que, talvez por ser a que mais tradicionalmente tem fama de ser uma uva boa, porque como eu bebo vinho há muito tempo, eu me lembro das pessoas dizerem assim, você tem uma história. O vinho verde pode ser bom. Não, até não é essa a história. Mas não é essa a história que o Barradas tem para nos contar. O vinho verde... Normalmente é um vinho simples, mas quando é feito só de Alvarinho... Sempre teve aquele papo que Alvarinho era melhor que as outras, né? Bem lembrado. Por isso, eu acho muito bom o vinho da região de Vinho Verde. E é curioso, né? Tá atrás, você não encontra muito vinho da região de Vinho Verde. Tem no rótulo principal, tá lá, Vinho Verde. Esse aqui você não encontra. Você vai ver atrás, que é da região de Vinho Verde. Mas tá escrito Alvarinho, pra você ver. Exato. Você vê assim, o Alvarinho Vinho Verde não é uma coisa que me dá muito status, mas Alvarinho... Alvarinho é tão forte que eu já ponho Alvarinho aqui, é produzido na região do Minho ali. É na região de Vinho Verde, mas eles não colocam no rótulo principal. Mas Alvarinho é uma uva que está se popularizando, assim, em outros lugares do mundo, assim, com características muito parecidas com essa aqui, assim. Então, o Uruguai, por exemplo, tem bons alvarinhos, que se você quiser tomar um vinho verde do Uruguai, você pode também. E também com algumas experiências um pouco diferentes, assim, deixar amadurecer um pouco mais, às vezes botar em barrica e tal. Isso, porque essa que é a questão do vinho verde. Porque o vinho verde, para mim, não tem jeito. Não dá para tomar um vinho verde no Uruguai. Você pode tomar um vinho da uva Alvarinho no Uruguai. Não, claro, até porque... porque eu acho que essa é a grande graça. Ilegalidade. Além da ilegalidade. É o que a região traz, é o que a região consegue produzir. Essa questão da uva não amadurecer, como talvez muitos gostariam, que acho que, como a gente fala pelo bem ou pelo mal, ela vai terminar de fermentar dentro da garrafa, ela vai, né, o açúcar vai ficar ali dentro ainda, fermentando, vai gasificar um pouquinho a gasificação natural. Eu acho que essa é a grande graça. Óbvio, talvez uma grande região úmida, né, com clima marítimo, como você lembrou, né, talvez tenha essa... Você falou até com aquecimento global, talvez se perca, né? A gente já falou em vários programas sobre como o aquecimento global vai afetar e está já afetando várias áreas tradicionais da viticultura mundial, né? Mas não é o caso aqui. Bem, como a gente falou da mais importante, Barradas, que é o Alvarinho, vamos falar das outras, mas as outras a gente vai falar no quadro Momento Nerd, hein? Que é o quadro para os nerds. Não que eu não seja um nerd, né? Talvez a gente, né? Eu gostaria de ser. Inclusive eu vou te dar essa honra, então. Gostaria de ser. Vinícius, quais são as uvas brancas? Quais são as uvas brancas do vinho verde? Além de Alvarinho. Vamos lá. Loureiro, antes que a gente fale besteira, né? Da última vez a gente confunde o nome com a outra. A Trajadura, certo? Arinto e Azal são as outras 4 mais importantes da região. E você tem uma história boa. Não tem muita acho que a boa parte é por... A gente usa muito no corte essas uvas, né? Mas você tem... Eu não acho que é com qual delas? Com a Trajadura? Em geral é o seguinte... Você tomou um vinho 100%, diga lá, os vinhos, de Loureiro? Os vinhos... vinho verde em geral, isso é uma mistura de uvas. Assim, exatamente. que a gente nem...
nem presta muita atenção, assim, qual é qual. Mas existe um movimento atual, assim, de também... Porque como cada uva, ela se dá melhor em alguma sub-região do vinho, também existe um movimento de ir mostrando o caráter varietal, né? O caráter das castas específicas de cada uma delas. Então, existe um movimento em Portugal hoje de fazer vinhos varietais de loureiro, varietais de arinto. Já tomei de loureiro, assim, ele se diferencia de um varietal de alvarinho, assim, ele é um pouco menos verde, vamos dizer, assim, acho que tomei um vinho gostoso, assim, só de loureiro. Então, acho que a gente está chegando num momento em que o vinho verde também está começando a prestar uma atenção às variedades. As outras variedades. O clássico diz, e me corrijam, vocês escrevam pra gente se a gente estiver errado, que a loureiro traz o toque cítrico principal quando tem um vinho de corte no verde. E a trajadura traz a suavidade. Deixa o vinho mais suave, talvez. Eu não conheço a esse ponto, assim. Os loureiros que eu tomei tinham alguma característica um pouco mais floral, assim, e tal, mas não conheço. Eu não conheço. Acho que é mais ou menos por aí. O loureiro traz essa questão mais cítrica para o vinho, quando não é 100%, como falamos, quando não é 100% de uma única uva, como esse alvarinho que a gente trouxe da região dos vinhos verdes. Quando aquele vinho verde com corte, o loureiro traria o lado mais cítrico e a trajadura daria esse toque mais suave ao vinho verde. Então tá bom. Olha só, momento nerd, muito nerd aqui, hein? Nerdaço. Professores, deem nota 10 pra gente aqui. Agora, tem outra questão muito interessante na região do vinho verde, que a gente já fez isso de outros programas, as pessoas às vezes se assustam quando a gente fala sobre isso. Pensa, vinho verde, vinho branco. Vinho verde, na região do vinho verde, vinho branco. Não é verdade que só tem vinho branco. Tem vinho tinto na região de vinho verde. Vinho verde também tem vinho tinto. E é sobre isso que o Rodrigo vou falar? Não, Rodrigo não. Foi sobre isso que nós vamos falar. Os vinhos tintos... É uma pena que a gente não quer aqui se embebedar e beber, fazer uma verdadeira loucura de vinhos aqui, mas seria muito interessante, talvez uma próxima oportunidade, traga um vinho tinto, né? Porque seria bem diferente trazer um vinho tinto da região de vinhos. Isso, eles são bem menos conhecidos, né, do que os vinhos brancos. Mas eu, inclusive, se eu tiver que dizer de cabeça assim, quais são as uvas tintas do vinho verde, eu só sei Avinhão. Eu acho que as outras eu tenho que ler. Não, a gente não precisa. Eu acho que é Borraçal, importante. Espadeiro e Padeiro. Mas eu acho que eu acho que é difícil a gente não saímos do momento nerd. Eu acho que a gente não precisa entrar tão em detalhes. Eu acho que a questão do vinho tinto da região de vinho verde, eu acho que a Vinhão é a grande uva. É a grande uva. Tal da Vinhão. E são vinhos frescos, né? São vinhos frescos e frutados. Assim, né? Eu tomei um vinhão daquele produtor chamado Afros. Muito bom, muito intenso, assim. E eu tomei um outro também que eu tô tentando lembrar de quem, assim. Eu já tomei dois vinhos tintos da região. Que eu acho que nem diziam vinhão, não eram, não ostentavam o varietal, mas conversando com o produtor, o cara me falou que era com vinhão que ele fazia. Eu achei muito bons, assim, o tipo de vinho gastronômico, tinto, que você não precisa... no calor do Brasil, assim, você toma com prazer, né? Gostei demais. Ele, exatamente por ser produzido na mesma região, ou seja, a umidade está presente também na uva tinta, né? O clima marítimo também está presente. É um vinho... é aquela coisa, né? Ele é um vinho tinto, ele é refrescante e com boa acidez, né? Ele traz algumas características do vinho branco para o tinto, obviamente, porque é inevitável que isso aconteça. Seria muito bom, eu acho, que os vinhos tintos da região de vinho verde entrassem na mesma onda de benevolência do público, assim, exato. etc. Que entrou faz uns 10 anos, talvez, a região também da Galícia ali, só que espanhola, que é a uva Mencia, né?
que também é muito parecida, assim, também dá vinhos frescos, leves, de uma região muito parecida com a do vinho verde, também muito úmida e tal. E teve seu momento de reverência, né? Teve seu momento. Exato, eu acho que eu tá gostaria... na hora da Vinhão, vamos fazer uma campanha pela Vinhão. Que a Vinhão chegasse nesse ponto que também. É isso. Eu acho que você tocou num ponto, eu não sei se muita gente concorda conosco ou não, que essa questão mercadológica, essa questão eu não gosto vamos chegar a essa empáfia do mundo do vinho, e o vinho verde acho que sofre um pouco com isso, né? Tendo vinhos tão fantásticos e com preço, às vezes, por ser ainda mais um vinho, vamos dizer, um vinho de fora, um vinho da Europa, e você consegue encontrar por bons preços. E aí eu acho que ainda existe, a gente tem que vencer esse preconceito que existe entre vinhos que tiveram esse início muito popular, né? E tá na hora. Mas eu também estou falando tudo isso, a produção de vinhos tintos na região de Vinho Verde também não é tão grande, né? Mas ela pode ter essa reverência, como teve com a Mencia, né? Eu acho que tem tudo para isso, assim, né? Então, por essas e outras, Rodrigo, eu não sei se você tem, mas eu tenho, vamos ver o que está no seu carrinho. Vamos lá, Rodrigo, dessa vez eu vou começar com o carrinho, porque aquela proposta, gente. A gente quer indicar aqui com vinho verde sem dó. Vou indicar vinhos bons e baratos. Vou começar com o Bico Amarelo, Esporão. Toda vez que alguém me pergunta, eu queria levar numa festa, queria levar no encontro, eu queria um branco, eu falei, leva, dependendo, a pessoa às vezes vai comer, exatamente nesse verão, nesse calor intenso que a gente vem enfrentando. Bico Amarelo, o preço não passa ali dos R$70, R$80, às vezes encontra por R$60, na casa dos R$60, R$70 de média. E vou dizer outro, não tenha medo de Casal Garcia, não tenha medo. É muito bom o vinho verde, Casal Garcia, inclusive o rosé, você paga bobear R$50. Vou dizer, não deveria falar, é para beber de guti-guti, no calor. Dependendo do momento de jantar, você pega, você vai um atrás do outro. Vale a pena, não tenha medo. Tem o suíte, pega o vinho verde Casal Garcia, não suíte. Vinho verde Casal Garcia, ou rosé, 50 e poucos reais. Não tenha medo, é um bom exemplo, é um ótimo exemplo de vinho barato e muito bom, sendo vinho verde. Fala lá, Rodrigo, eu fui aqui já no... Não, eu te agradeço que tu foi nesses exemplares bem acessíveis, fáceis de achar, exato. E tal. Porque eu vou ser o metido a besta da dupla aqui, eu vou sugerir... Não, é importante, desculpa te atrapalhar, porque a gente trouxe um vinho aqui que não passa dos 200. Vinhos de um pouco 150, 180, que mostra uma coisa um pouco diferente, assim. Um classicaço de lá é o Muralhas de Monção, né, que é embora ele não seja um varietal alvarinho, eu acho que ele deve ter trajadura, alguma coisa assim junto. Ele é um vinho que em Portugal, pelo menos é um vinho super popular e que mostra já o caráter do alvarinho e tal, acho um vinho legal, mas não vai ser tão barato quanto esse que você falou, talvez não seja também tão caro quanto esse que está aqui no balde. E eu queria também falar dessa vinícola que eu já mencionei antes, do Vinhão, que é a Afros, que eu acho realmente uma vinícola fora de série, assim, muito boa. E eles também têm, além do Vinhão que eu mencionei, um loureiro varietal. Acho que é varietal, não tenho certeza agora, mas eu tenho quase certeza. Ou então ele é um vinho verde à base de loureiro. Dá o nome que a galera descobre. É isso, Afros Vinho Verde. É isso, pronto. Você não está falando os preços, o Rodrigo não veio para falar preços. Eu não mas sei, bem, a gente não sei tem obrigação preço. de Eu falar acho que na importadora ele é mais de 200. É um vinho bem artesanal, difícil de fazer e tal. E ele, aquela coisa, ele foi descoberto no mundo inteiro, então o preço dele aumenta um pouco. É muito bom. Já que a gente está falando de dicas de supermercado, eu vou, assim, de compra. Eu queria falar de um negócio que é meio que uma regra que todo mundo aplica ao vinho verde, que é assim, vinho verde, tome o mais jovem que você encontrar. Verdade, desculpa, Rodrigo, é verdade. Não, mas tem a ver com essa coisa de compra, porque a gente está no quadro
E Tá no produção, quadro, mas nós tem a vamos ver. encerrar no quadro. Vamos tá? encerrar no quadro, Vamos encerrar no quadro. O Rodrigo tem uma boa história, é verdade. Ele tinha me falado. Porque assim... Eu atropelei a história, a gente termina. Vamos terminar no quadro. Deixa eu dar um parênteses. Vai lá. A gente aqui é um caos, cara. O programa é assim. Porque a gente falou, e vocês surpreenderam, alguns não, obviamente, mas muita gente surpreendeu, a região dos vinhos verdes, a gente está falando de vinho verde, que tem, obviamente, o vinho branco, o rosé, tem o tinto e tem espumante também. A gente acabou não falando e tem espumante na região de vinho verde. Continua a base. Inclusive tem espumante tinto. Exato. Tem Só para dar esse parênteses que eu me senti em falta de não falar dos espumantes também. Não, mas é que, como esse é um quadro em que a gente está falando de compra, tem uma regrinha, assim, que diz que vinho verde você compra o mais recente que tiver. Você tá lá no supermercado, 2024, aí você encontra lá, nossa, como tá barato esse vinho verde de 2015. A tendência, assim, é não comprar, é fugir. Não compre, olha, em regra geral, Porque ele é um vinho para ser tomado fresco. Exatamente. E tal. Agora, uma vez estava eu assaltando a adega do meu avô e descobri uma garrafa de vinho verde que ele acho que esqueceu lá em algum lugar. Eu não me lembro qual era o vinho verde, assim, eu lembro que era um vinho verde. Ele esqueceu e o vinho tinha uns 10 anos, assim. E eu peguei de curiosidade. Abri e tava uma delícia. Pesquisou sobre ele, tava lembra do nome? Muito bom. Não, eu era um jovem que assaltava a adega do avô, assim. Eu já sabia essas coisas meio... vinho verde tem que tomar jovem e tal, mas eu não ia Algum pesquisar. possível paraguarda ou ele... Não, ele não era um vinho que não foi feito para ser guardado, mas ele... Para você ver como vinho é uma coisa que... As regras, elas existem para a gente apenas ter um parâmetro, assim, mas elas não são escritas na pedra, né? Tava uma delícia, tava muito bom o vinho. Ele não foi feito para ser guardado. Tenho certeza de que o pessoal que fez o vinho imaginou que ele seria consumido no mesmo ano. E eu tomei ele muito tempo depois e ele estava ótimo. Obviamente ele não estava fresco, ele tinha se transformado em outra coisa. Mas estava transformado em outro vinho. É o que a gente fala. Mas estava muito bom. É um dos lemas do programa, né? Você mesmo fala muito isso, né? A gente primeiro quer beber vinho, né? O vinho foi feito para ser bebido. As regras vieram depois. É claro. Primeiro veio o vinho, depois vieram as regras. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Essa história foi fantástica, principalmente para dar um brilho ao vinho verde. Então, gente, queria agradecer. Muito obrigado. Se você acompanha a gente pelo YouTube, toque o sininho, acompanhe o canal, compartilhe, siga a gente para não perder nenhum programa. Se você acompanha no podcast, você infelizmente não está vendo a beleza de senhor Rodrigo e de Vinícius Mesquita. Até a próxima. Tchau, gente. Qual?